do aniversário da família Moyasan. Começamos agora, estamos recebendo ainda os convidados especiais. Boa noite a todos do YouTube, boa noite a todos da sala do Zoom. Lembro que a participação pelo YouTube será pelo chat, que o Edson Maciel irá colocar no nosso chat do Zoom. Os participantes do Zoom, a mão virtual e a participação também pelo chat do Zoom. Uma boa noite a todos novamente. Passo a palavra ao grão-mestre Léo Imamura. Boa noite, grão-mestre. Passo a palavra ao senhor e mais uma noite de celebração. Obrigado, mestre Rodrigo Giarola. Agradeço profundamente a organização do Instituto Muyat no intuito de contribuir para a celebração dos 34 anos da família Moyasan. E também quero agradecer muito o canal ConfuLife, na pessoa de Edson Maciel, com a participação e o apoio que se tem dado para que mais pessoas possam participar. Eu vejo aqui, viu, Edson, que as pessoas estão muito interessadas em compartilhar conosco essa celebração, essa comemoração. Lembrando que comemorar é memorar junto. Então, aqui nós estamos memorando um período que é bem específico, que é o período que entorna a visita, a terceira visita do patriarca Muyat ao Brasil. Foi em 1994 e foi um ano importantíssimo porque nós tivemos a grande oportunidade de mudarmos para um novo Moukun, um Moukun maior, um Moukun muito mais confortável, para que nós pudéssemos acolher tanto os alunos que já estavam cada vez mais crescendo dentro da nossa família, né? E o patriarca Muyat trouxe pela primeira vez a sua esposa, hoje líder da família Muyat e do grande clã Muyat e também da linhagem Muyat, a sua esposa Helen Moy, que veio em função do meu matrimônio com a professora Vanise, naquela ocasião. Tá? Então, isso foi em 1994, e veio também o mestre Miguel Hernandes, mais uma vez o meu grande amigo Miguel Hernandes esteve presente nessa ocasião, e uma ocasião importante porque nós tivemos o terceiro seminário internacional de Wing Chun, que esse sim foi lá no Sesc Ipiranga, o recém-inaugurado Sesc Ipiranga. Então foi um momento muito importante. Separei aqui algumas cenas para que vocês pudessem tivessem a oportunidade de apreciar aquele momento, onde toda a comunidade marcial esteve presente nesse momento, e também a outra parte de uma palestra ministrada pelo patriarca Muyat, e que foi gentilmente legendada pelo mestre Gabriel Mendes, que também está conosco aqui. E também está conosco o diretor tesoureiro do Instituto Muyat, o mestre Herbert Moraes, que juntamente com o Márcio Tomo, que já brilhantou a nossa festividade ontem, está aqui conosco na sala Zoom, assim como a participação feminina da Simou, da família Moy, Natan Patrícia Halak, e a tutora do Mirta Atas, lá de Buenos Aires, Argentina, né? Temos aqui a participação no YouTube também de algumas pessoas, como, por exemplo, vou ver aqui o nome das pessoas que estão aqui conosco, o Adriano Mesquita. Olha só que gentileza do Adriano, ele falou ansioso para continuar aprendendo mais sobre o Wing Chun e o patriarca Muyat. Também está aqui conosco a Daniel Júnior, que disse o seguinte: a live de ontem foi mesmo excepcional.
né, ansioso pela live de hoje. O Davi Vitor, que também nos saúda, assim como um membro do canal Confulife há um ano, Josivaldo Rocha, que diz o seguinte: ele é de Goiânia, e uma live que foi muito especial para mim, né? Goiânia, que é a capital do estado de Goiás, onde está, inclusive, o meu discípulo Márcio Tomo, é de lá, né? E que vai também estar participando conosco, o Josivaldo. O Luiz Hatz, lá de Fortaleza, Luiz Hatz, que morou muitos anos no Rio de Janeiro, morou em Niterói também, e que agora mora lá em Fortaleza, que é membro do nosso canal há um ano. E o José Abílio, lá de Macapá, também fala aqui conosco, ele que é membro do canal Confulife há 6 meses. Então, todo esse pessoal, seja bem-vindo. As pessoas estão chegando aos poucos. Hoje temos também o Fábio Goulart, que é discípulo da família Moyassar, presente aqui conosco. E temos aí várias pessoas chegando pouco a pouco para que a gente possa, então, fazer aqui a nossa celebração. Temos aí algumas pessoas, convidados especiais, que devem ingressar, porque são pessoas do período. Lembrando que o Márcio Tomo e Herbert Moraes também são desse período. Herbert Moraes tem uma história muito interessante, porque ele ingressou na família Moyassá em 92, ele que é natural de São Roque, interior de São Paulo, e depois ele, por motivos de carreira, na época ele era cadete ainda da Polícia Militar, né, recém-aposentado como tenente-coronel, está aqui conosco hoje, e ele teve uma situação muito interessante, porque depois ele retorna à nossa linhagem como discípulo do mestre Celso Grande e discípulo mais antigo da família Moilinde. Ele está aqui conosco, né? Ele é, inclusive, contemporâneo de entrada, nessa época, na família Moyassá, do Márcio Tomo, né? Márcio Tomo, que morava lá na zona norte da cidade de São Paulo, e o Herbert Moraes, que morava também lá na Zona Norte, porque ele era cadete, estava na academia do Barro Branco, e praticamente morava lá na academia. É isso mesmo, né, Herbert? Então, depois ele vai contar um pouquinho da sua história e também de como que foi o ingresso, né, dentro da família Moyassá nesse período, e o que, que ele lembra desse período. Eu vou chamar aqui, não sei se Márcio Tomo tem alguma coisa que gostaria de complementar da lembrança, né? As coisas vão chegando, já faz 30 anos, né? 30 anos já desse processo, e depois passamos a palavra, então, para o mestre Herbert Moraes. Márcio, você quer falar alguma coisa antes de nós começarmos aqui? Não, não, se for, pode ir tocando aí. Tá bom. Então, eu vou passar a palavra para o mestre Herbert Moraes. Vamos lá, Herbert. Boa noite, seja bem-vindo. E vou passar a palavra para você para relembrar aquele momento, né? O momento em que você esteve bem ativo na família Moyassá. Você está mudo, viu, Herbert? Você continua mudo ainda. Agora você saiu de um, está agora no outro canal. Isso. Continua mudo ainda, viu? Está mudo o seu microfone. Agora sim. Agora deve ter ativado. Positivo. Eu peço desculpas por tomar o tempo de todos. Eu estou fazendo um primeiro teste aqui e finalmente deu certo. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer muito o Sicum, a todos os presentes, né, nessa noite tão especial. Eu me lembro que antes mesmo de entrar na família Moyassá, eu era não só o meu Sifu, o falecido mestre Celso Grande, como eu, éramos de outra família. E por essa época eu saí de São Roque, vim para São Paulo e conheci o hoje Sicum Léo Imamura, e na época meu Sifu, né? Eu não tinha feito Baici lá em São Roque com meu Sifu nem nada, e comecei a praticar. Me lembro muito bem
de uma visita, se não me engano, foi no ano de 92, acho que foi isso, onde teve uma palestra. Se eu puder me aclarar as ideias, era um teatro muito grande, estava lotado, gente entrando, saindo para poder assistir. O senhor era o tradutor, se não me engano, era o senhor o tradutor daquele evento. E, basicamente, como também eu tinha acabado de entrar na família, eu não tive muito acesso à presença, né, física do patriarca Moyat, mas eu o assisti da assistência ali né, daquele, eu não me lembro se era um clube, se era um teatro, eu me lembro que era muito grande, um lugar bem elaborado, muito bacana, bem bonito. E eu assisti aquela palestra onde o Sicum fez a tradução. De lá, é claro, os mais próximos saíram, foram fazer outras atividades, e né, basicamente, daquela ocasião, essa foi a minha participação. Anos depois, acho que pouco antes dos anos 2000, eu não me lembro, ou por volta de 2000, não sei, eu me recordo de uma outra visita do patriarca Moyat, e tinha um núcleo central ali em Santo Amaro, né? Eu lembro que foram feitas muitas cerimônias aquele dia, inclusive do meu Sifu, Celso Grande. Eu acho que, eu não sei se foi o Roiquim, eu acho que foi o Roiquim, né, do meu Sifu. E também, naquela época, eu não tive grande acesso ao patriarca, mas somente de longe. E essa, basicamente, foi a minha experiência com ele, né, e com as visitas. Depois, obviamente, o meu Sifu, ele completou o sistema, e juntos, eu e ele, fomos até Salto, conversar com o Sicum Léo, né, pedir autorização para que ele pudesse me ensinar. Aí eu voltei para o meu primeiro mestre, e com ele fiz baicia, e aí sucessivamente. Essa foi a minha experiência. Obrigado, mestre Herbert. E é muito importante dizer que, com o falecimento do mestre Celso Grande, o mestre Herbert tornou-se o grande legatário da linhagem dessa família, ele que era o discípulo mais antigo. Quer dizer, é uma história longa que eu acredito que futuramente nós possamos esclarecer, porque o mestre Herbert, anterior a conhecer-me, já era aluno do mestre Celso Grande em outra linhagem. Então, isso tudo tem toda uma história de afeição, uma história longa, né? E que eu apoiei de muito bom grado para que tudo isso pudesse acontecer do jeito que aconteceu. E eu quero aqui saudar alguns amigos, particularmente meu grande amigo, grão-mestre Dani Hu, que está aqui nos dando a honra da sua presença, me acompanhando aqui, ele que é um grande amigo de jornada, uma pessoa que sempre foi muito importante na minha trajetória e que está aqui como grande amigo aqui conosco, né? Aliás, ele próprio que teve, inclusive, participação importante, né, e visitas quando o patriarca Moyat esteve aqui no Brasil. Tá? Muito importante dizer isso, né? Recordo muito bem, inclusive, de um jantar que tivemos lá no China Lake. China Lake é aquele restaurante lá perto do Moucum, restaurante muito bom, que o grão-mestre Dani Hu pôde participar. Né? Também quero acusar aqui a presença da professora Vanise, que acabou de ingressar aqui, né, na nossa sala do Zoom, e também boa noite. E também o Dai Daidi da família Moyaçá, o discípulo mais antigo, por que ele é mais antigo? Porque antes, como eu já disse na nossa história, eu tive a honra de ser discípulo do mestre Li Hongqi, e o Humberto Fortunato já me seguia nessa época. Então, quando nós fundamos a família Moyaçá,
o Humberto Fortunato imediatamente se torna o discípulo mais antigo da família, né? De fato, ele é mais antigo que a própria família Moyaçã, né? Dentro do nosso vínculo, né? É mais antigo da família Moyaçã. E também estamos aqui com a presença do mestre Leandro Godoy, mestre classe mestre sênior, lá de Buenos Aires, que está aqui presente conosco também, irá compartilhar a sua experiência nesse momento, né, também, porque ele ingressa justamente nesse período de transição entre a Cursino e a Júlio Verne, que foi por volta do ano de 1994, 95, tá? Ano esse que foi o ano onde nós estamos cobrindo na noite de hoje, né? Um ano extremamente importante, porque foi o ano, inclusive, que a família Moyaçã ganha a sua Simão, né? A Simão que se torna uma pessoa extremamente importante nesse período para a consagração da família, né? Por isso que a presença aqui da Simão, da família Moinatan Patrícia Halak, é importante, representando as Simões, né? Juntamente com a Simão da própria família Moyaçã, a professora Vanice. Então, estamos aqui todos presentes, né? Eu queria compartilhar com vocês aqui o que aconteceu no... É um vídeo muito importante, aliás, falando também da participação de outros internautas presentes aqui, como, por exemplo, o Roberto Péricles Moisés, o Fábio Killer, que sempre acompanha as nossas lives, o Mundo VFX, né? Que, né, fala assim, muito linda e unida a família Confu. E o mestre Diego mandou um abraço e disse que está no trabalho acompanhando a nossa live. Ele que é policial, então deve estar lá, né, bem ocupado, não podendo aqui estar presente dentro da nossa sala. E o Hugo Moreno, que é membro do canal Confu Life, esteve ontem presente e disse que excelente foi a live de ontem e está ansioso para a live de hoje. O Mundo VFX disse também que ele manda um abraço lá de Itanhaém, litoral do sul de São Paulo, tá? E o Marco Loretti, que também está aqui mandando boas vibrações para nós, né? Para que nós iniciemos a nossa apresentação. Então, eu vou passar aqui para vocês uma pequena palestra que o Patriarca Muyá nos brindou em 1994, justamente no novo Moucon da Avenida Cursino, lá no Jardim da Saúde. Antes de eu passar, eu vou chamar o mestre Leandro Godoy para que ele possa estar fazendo a sua introdução. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo aqui à nossa festa e queria que você pudesse aqui compartilhar, saudando o público. Você vai ter a palavra aí, várias oportunidades, né? Visto que você é um dos convidados especiais da noite de hoje, juntamente com o mestre Herbert Moraes, né? Estamos aguardando também o Cláudio Edson Martins, né, que ainda não está presente aqui conosco, mas deve estar presente em breve. Tá bom? Leandro, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Bom, boa noite, Sifu. Boa noite, Simão. Boa noite a todos os presentes. Desculpa, a câmera está meio esbranquiçada, é porque está com problema, mas eu acho que dá para ver. Desculpa, só para me posicionar, bom, eu comecei no ano de 95, é para falar mais da época, dessa época específica, o que aconteceu, até que ponto eu levo, né, o relato. Eu acho que você leva para onde você quiser, viu, Leandro? Você é um convidado, você fique muito, muito à vontade. Só lembrando que nós só temos 1 hora, tá? Porque eu sei que você tem muita história para contar. Lembrando que o Leandro Godoy
ele foi a pessoa que mais tempo permaneceu no núcleo central como aluno interno. Ele morou lá muito tempo e coordenou muitos trabalhos, inúmeros trabalhos no núcleo central, antes de ele emigrar para Buenos Aires, Argentina. Tá? Então, aqui tem muita história para contar, eu sei que você tem muita história, mas fique à vontade, Leandro, dentro do possível, a gente vai liberando a palavra para você, tá bom? Ok. Não, quando vamos falar, que eu lembro bem, né? Eu cheguei na transição, a primeira vez eu sou de... Bom, apesar de ter nascido em Campinas, né, na época, minha família, eu morava em Rio Claro, que está a uns 188 quilômetros de São Paulo. Então, eu tinha 17 anos ainda, e então eu lembro que foi justo, eu não sei se o Cláudio chegou, eu liguei, e ele que me atendeu, e era justo na época o Cláudio Edson, na época da mudança do núcleo da Cursino para Júlio Verne. Então, o primeiro fim de semana que eu fui, porque eu ia os fins de semana, normalmente no começo, às vezes ia um fim de semana sim, outro não, e estava todo mundo empacotando as coisas. Quando eu cheguei, na época, eu lembro que eu cheguei justo numa sexta-feira que ia ter uma reunião da Federação Paulista de Kung Fu, que o Sifu era presidente na época, né? Então, aí já... então, tinha muito movimento, muita correria, e eu tratando de me posicionar e talvez não atrapalhar, entender como é que funcionavam as coisas e tentar ajudar e não atrapalhar, né? Se bem que era difícil. Aí depois, já na segunda vez, foi na época da reforma. Eu lembro que naquela época, especificamente, eu estava no curso introdutório, uma coisa que me chamou a atenção é que coincidiu de ter pessoas do Rio, né? Assim, eu lembro do Cirrim Júlio, o próprio Cirrim Cláudio Edson, e tinha pessoas do Rio que estavam lá, né, para ajudar na reforma, na pintura. Eu lembro que o Sifu ele estava usando, ele estava pintando, então ele colocou um Cheongsam preto, né, e ele até falou que na época para Lina Chan, né, falou: quando você for casar, eu posso fazer seu casamento, porque estava usando aquele para não se sujar na pintura. Então, assim, é mais ou menos o que eu lembro, né? Aí depois eu tive a oportunidade, né, nas férias, de ficar lá. O Sifu Justo, depois de uns dias, viajou para os Estados Unidos e fui tentando, né, me familiarizar. Tinha pessoas do Rio que estavam morando lá, né? Aí depois já tinha ido, não, ainda estavam morando lá, o Cirrim Cláudio, aí chegou o Cirrim Homero, aí sempre eu via o Cirrim Júlio, né, que viajava na época, justo ele estava montando o núcleo. Aí depois conheci o Cirrim Rogério Baeto, o Cirrim Anderson, e era sempre aquela coisa, né? Enchia de gente, né? O ano de 95 ainda estava estruturando, não tinha nenhum dormitório armado, nada. Então, eu lembro da época da reforma, e que a inauguração do núcleo central, eu acredito que foi em agosto. Aí eu lembro, acho que colocamos andaimes lá, aí eu não estava, mas o pessoal contava que ia cair tudo. Aí o Jacarandá, o pessoal fala que era do Rio, que era um praticante grande, falou que segurou tudo lá no braço. E assim, as coisas eram feitas assim, né? Aí depois a história vai crescendo. Eu não estava nessa hora, não lembro se eu não tinha chegado,
né? Mas era todo mundo aí amontoado fazendo o que podia. E aí eu lembro, na época da cerimônia, aí foi feita a dança do leão, foi convidada a escola, a equipe, né, do mestre, do grão-mestre Chu Ping Lok, para estar fazendo, né, o patriarca, né, porque é fundador de um estilo, para estar fazendo a dança do leão, né, e assim foi, né? E no fim desse ano, para encurtar um pouco, eu viajava nos fins de semana, nas férias, eu fiquei tudo que eu pude. Na época da Semana do Saco Cheio, em vez de ir para Porto Seguro, eu também fiquei lá, né? Para atrapalhar um pouco mais, até tentar aprender um pouco como funcionavam as coisas. No fim desse ano, eu foram dando algumas situações aí, e a partir de dezembro de 95, eu acabei indo morar, inicialmente para ficar um ano, eu tive que conseguir me livrar do serviço militar, e aí depois fui, né? Assim, eu não sei se agora é momento de estar me estendendo, porque é um pouco difícil ser sintético, né? Pelo menos para mim. Obrigado, viu, mestre Godoy, pela introdução. Nós vamos ter bastante tempo aí para que nós vamos usufruir da sua, como chama, da falta de ser sintético, né? Porque aí são muitos detalhes, muita riqueza, e você que tem uma memória prodigiosa, né, nos brinda aí com detalhes que a gente acaba esquecendo, né, ao longo desses anos todos, né? Afinal de contas, são 30 anos que se passaram desde esse momento. Foi um momento extremamente importante na ocasião. Vou aqui passar, então, esse vídeo do Patriarca Amuyat para que a gente possa, com isso, ter oportunidade de ver a maneira de refletir e observe como que foi interessante a relação disso que ele está falando com o atual Instituto Amuyat. Me parece que o som ainda não está liberado. Ah, perdão. Vamos ver aqui, então, o que aconteceu aqui. Tem razão. Obrigado, Rodrigo. Imagina. Deixa eu ver com o senhor. Estamos aqui com as legendas aqui. Eu estou com um problema aqui. Deixa eu só refrisar aqui se nós estamos com as legendas. Porque esse aqui é um outro link e eu não estou identificando aqui a legenda. Deixa eu só ver se a legenda está aqui aprontando. Eu vou pedir até para o mestre Gabriel dar uma olhada nisso, Gabriel, por gentileza. Esse aqui é o último link que você me mandou para ver se a legenda está aqui. Estou vendo aqui. Tá? E eu vou passar um outro vídeo que nós já tínhamos preparado para que a gente possa, com isso, estar compartilhando essa mensagem do Patriarca Amuyat. Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, vamos ver. Por favor, veja se o som está retornando. Thank you. Do some normal Qigong. Eu gostaria que Miguel fizesse Qigong comum normalmente, com bastante toima.
gente. I break my rules already. You translate. I break my rules already. Tá, ele agora disse que trouxe alguma coisa para vocês. So no way Leo could go away without doing any Kung Fu tonight, right? Por isso que não tem jeito de fazer com que Leon não deixe de fazer algum Kung Fu hoje, certo? So I would like Leo do some, we call it high standard Kung Fu, almost like fighting. Nós vamos fazer hoje com que Leon faça algumas técnicas elevadas de Kung Fu, quase como luta. Really, not making movie, really fighting, okay? Isso não é filme, tá? É luta, tá ok? As bad as trying to kill each other. Isso é melhor do que fazer, que matar alguém. If you don't believe, you just see within a moment. Então, se você não acredita, apenas veja dentro de um minuto. So, Leo and McGill do some my Sang Zhong. When you see more, that's why from the basic, then extend Quero to. mostrar para vocês mais das técnicas básicas. So now we call this is not standard chisel. This is long arm chisel. Esse é um cristal de braços esticados, braços longos. So soon touch the head, then use some technique. Assim que você toca o braço, você usa energia. Do it again. Now they are not seeing Sita, they're even. Agora eles não estão seguindo necessidade, estão parados. No respect to each other. E nenhum se respeita. Because you don't hit the others, you can hit yourself. Se você não acertar o outro, você pode ser atingido. Okay, switch the. Para o lado. As I said before, Como eu disse antes, looks like no energy, but there's a lot of energy there. parece que não tem energia, mas tem muita energia. Because they train to use Eles, energy within a short distance. eles treinam a usar energia de distância curta. Okay, now do my Sang Zhong. My Sang Zhong, just like fighting. You use your Kung Fu, do your best to the other. Mas Santão é como uma luta, você usa o seu Kung Fu para o melhor possível. Okay, now, whenever you get into him, just stay there. Toda vez que você entrar, fique lá. And showing how you get into it. Como você entra, mostre como você entra. You notice they always attack the head.
they always use technique and take the head because the head is the most important part. Eles sempre usam técnicas para atacar a cabeça, porque a cabeça é a parte mais importante. Okay, thank you. Obrigado. Então, esse evento aconteceu justamente em 94, lá no Sesc Ipiranga. Foi um evento que aconteceu no domingo. E o Patriarca Muyat, ele tinha muito esse hábito, né, de nos surpreender. Que nem nesse dia, né, quem seria o grande demonstrador seria o grão-mestre Miguel Hernandes, né, não só pela sua excelência, mas porque ele é uma pessoa que tem uma condição técnica muito elevada. Então, ele mostrou com um aluno nosso lá de Fortaleza, para que ele pudesse mostrar, né, os movimentos do Wing Chun. Né, esse aluno havia chegado recentemente de Fortaleza, todos os outros alunos da época estavam muito ocupados na organização, e ele, então, gentilmente se prontificou a fazer esse trabalho com o grão-mestre Miguel Hernandes, que, como vocês viram, não é fácil, né? O mestre Miguel Hernandes realmente mostrou um pouquinho de como se faz o Chi-Sao, porque muitas vezes as pessoas veem Chi-Sao de uma maneira muito coreografada, né? Não tem oportunidade de ver quando nada é combinado, né? Então, que foi o caso exatamente quando o grão-mestre Miguel Hernandes mostrou o Chi-Sao sem nenhuma combinação, sem nenhum ensaio, sem nada feito de antemão. Simplesmente foram lá e fizeram o que cada um tem condições de fazer, e vocês viram que a capacidade do grão-mestre Miguel Hernandes realmente é elevada, né, para fazer as demonstrações. Agora, quando ele fala, né, que ele quebrou já as regras, porque normalmente o Patriarca Muyat não demonstra nada, né, e essa vez ele já tinha demonstrado algumas coisas, né, e o que foi interessante é que, quando nós fizemos a apresentação, é claro, nós éramos companheiros de prática, né? Praticamos já centenas de vezes juntos, então foi uma situação natural para nós, né? E sem que também não houve nenhum ensaio nem nada, é um processo que foi espontâneo, que foi surgindo na hora daquilo que foi o que deveria acontecer dentro, né, da sequência, quer seja do Chi-Sao, Cheum, Kyu-Sao, que o Patriarca Muyat aqui menciona como Long Arm Chi-Sao, né? Ou seja, Chi-Sao de braços longos, mas, né, o nome técnico é Cheum Kyu-Sao, e depois o próprio Mai Sanjong, onde já não há contato. As pessoas interpretam o Wing Chun muito mal, achando que o Wing Chun, né, a pessoa do praticante do Wing Chun luta com os braços grudados. Aquilo é um processo de aprendizado que não corresponde, obviamente, com a prática que nós realizamos internamente. Então, o Patriarca Muyat quis trazer à tona um pouco do nosso dia a dia para aquelas pessoas. Haviam vários dignatários, né, não só das artes marciais chinesas, mas também das artes marciais em geral, né? Mesmo porque depois houve, inclusive, uma apresentação de capoeira com o mestre César, uma apresentação de Aikido com o mestre Severino Salles, falecido mestre Severino Salles, e também a apresentação de Kwankido. Então, houve várias apresentações na ocasião, demonstrações muito importantes, né, para brilhantar aquele momento, da mesma maneira como nós fizemos isso, né? O Humberto Fortunato lembrou bem quando nós fizemos a apresentação lá no primeiro seminário internacional, 4 anos atrás, em 1990, onde nós convidamos todos os estilos
filiados à Federação Paulista de Kung Fu, para fazerem brilhantar o evento, fazendo as suas apresentações, né? Então, foi um momento muito rico, né, com a casa cheia, como vocês perceberam. Não estava tão cheio como em 1990, né, onde o teatro era maior, recorda bem o mestre Herbert, mas também estava muito cheio, as pessoas prestigiando, ainda no terceiro seminário internacional, a presença do patriarca Muyat, né, lá. E dessa vez, então, como eu disse anteriormente, com a presença da Madame Helen Moy, sua esposa, em função, né, do nosso matrimônio, né, que quando nós estiveram pela primeira vez e ficaram, inclusive, hospedados, né, lá na nossa... É uma casa muito simples que nós tínhamos lá na rua Aramis Ataíde, no Jardim Hípico, na Chácara Santo Antônio, que era perto, inclusive, do Moucon da Júlio Verne, tá? Então, eram momentos ainda de início, momentos, né, humildes, que o patriarca Muyat acompanhou, desde também da mudança dos pequenos Moucuns, desde o pequeno Moucun de 1990, depois, né, como disse ontem o mestre Júlio Camacho, com a ampliação, né, nós alugamos a sala ao lado, né? Então, parecia 2 salas, parecia uma coisa enorme, mas não era uma coisa bem humilde, bem simples. E depois, sim, em 1994, nós pudemos ir para um lugar mais confortável, que era uma sobreloja inteira, né? Antes, aquele prédio era, além de menor, era dividido em 4, né? Essa não, essa, além de ser um prédio maior, a sobreloja inteira era né, a sede, o núcleo central da Moya Wing Chun Martial Intelligence. Mestre Matsutomo, né, o Matsutomo lembrou bem que foi o início do DMC, né, o desenvolvimento marcial para criança, que era um trabalho que foi desenvolvido desde essa época até um pouco antes pela professora Vanise, que culminou com a sua especialização internacional em psicomotricidade, onde ela apresentou o próprio Silnindo lá em Paris, no seu memoir, e que, inclusive, teve a revisão do documento pelo próprio patriarca Muyat, quando nós lá estivemos, né, em Nova York, para que ele pudesse, inclusive, fazer lá a revisão, né? Afinal de contas, nós estávamos lá, quer dizer, a professora Vanise, apresentando um material de autoria do patriarca Muyat para a comunidade internacional científica, o que foi algo de muita relevância, né, na ocasião e nos dias de hoje, porque o Silnindo tem se mostrado ao longo dos anos de uma vitalidade muito grande, né, e que permite, com isso, nós desenvolvermos um programa inteiro, que é o programa Wing Chun Experience, um programa que hoje é da mais alta respeitabilidade. Então, foi uma coisa muito interessante que aconteceu nesse momento. Há momentos também de grande importância, né, com o crescimento das famílias, né, no Rio de Janeiro, continuávamos ainda crescendo, Belo Horizonte também, com um crescimento muito importante, e nesse momento, inclusive, com a mudança de direção em Belo Horizonte, com a participação, me lembrou muito bem o mestre Leandro Godoy, da direção dupla em Belo Horizonte de 2 jovens, né, os mestres Rogério Baeta e Anderson Maia, que começaram, então, a fazer um trabalho em Belo Horizonte, justamente nesse período de 1994. Tá? Então, foi momentos de grande relevância e importância para a família Kung Fu nesse momento, né? Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, professora Vanise, né? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui nesse momento, né? De grande... Eu acho que foi um momento crucial, sabe? Né? Não só
pela formalização, né, da coliderança, mas também por um momento de crescimento, porque depois de lá que começou, como lembrou bem o mestre Leandro Godoy, a presidência da Federação Paulista de Kung Fu, né? Lembrando que todo o prestígio que nós recebemos já na primeira visita, a Federação Paulista de Kung Fu era presidida pelo Dr. Ennio Cuono, que depois foi para a Confederação Paulista e então me convidaram para ser presidente da Federação Paulista de Kung Fu, que era a maior federação da União, né? Então, foi bem interessante esse momento também de grande integração, momento que eu pude me aproximar, inclusive, de amigos como o grão-mestre Dani Hu, que está aqui presente junto conosco, né? Bom... eu só queria contribuir que, né, o IMC, na época, ele foi aberto também às outras artes marciais, né? Então, existia também essa preocupação em não deixar esse conteúdo só com o Wing Chun, né? E era uma preocupação também da Federação Paulista Kung Fu, né? Onde a gente também apresentava também como fazendo parte do currículo, né? Esse trabalho de artes marciais para criança, de inteligência marcial para criança. Eu acho que isso também mostra muito essa preocupação com a arte marcial no Brasil como um todo, não só com o nosso núcleo, não só com o nosso estilo, mas isso poder ser extensível, né, a todas as artes marciais. Então, tínhamos, né, vínhamos da capoeira, ninjitsu, judô, karatê, era muito bonita, né, essa união que acontecia desde a Federação Paulista até os cursos, né, da inteligência marcial para criança. Uhum. Isso mesmo. E aqui temos algumas manifestações também, professora Vanise, das pessoas, e o Mundo disse o seguinte, que ele morava na Avenida Cursino, no Jardim da Saúde. E o Papo Rock disse, boa noite a todos. Opa, deixa eu ver aqui minha rolagem aqui. E demais presentes, recordar é viver. Né? E ele fala o seguinte, aquele que é o novo membro do canal, é impressionante a perfeição, a velocidade e a eficiência dos movimentos. E o Fábio Killer diz o seguinte, Miguel Hernandes estava bem empolgado contra o Sidai, mas depois ficou tímido na prática livre contra o Léo. Eu vi, você colocou muito bem livre entre parênteses, porque, né, nada é livre, né? Quer dizer, quando você é livre, você tem outras situações aqui. Lá, nosso intuito era mostrar o Wing Chun para o público, lembrando que a pessoa que estava fazendo com Miguel Hernandes não era Sidai de Miguel Hernandes, mas sim Sijat, tá? Sidai é irmão mais novo, e aqui Sijat seria sobrinho, né, Kung Fu, tá bom? Mas depois ficou tímido aqui na prática livre contra o Léo. Acho que você pode colocar tímido entre aspas também, porque, né, Miguel Hernandes, como bom irmão que né, deixou eu mostrar mais as coisas, né? Quer dizer, dentro de uma combinação que não foi combinada, tá? Mas que, naturalmente, né, eu que conheço muito bem o potencial do grão-mestre Miguel Hernandes, praticamos juntos várias vezes, centenas de vezes, né? É claro que ele quis, né, permitir com que eu pudesse mostrar mais livremente, e esse livremente muito bem colocado pelo Fábio, entre parênteses, né? Então, é uma apresentação para que as pessoas pudessem apreciar o Wing Chun, que era o intuito do patriarca Muyat, né? Trazer isso para que as pessoas pudessem ver, porque muitas vezes aquilo fica restrito a 4 paredes dentro, né, de mokuns de alto nível que existe aí, né, distribuído pelo mundo, né? E aqui nós temos também o Caio Esmeraldo dizendo o seguinte, grande privilégio e felicidade poder ter acesso à história do Kung Fu em nosso país
e sua influência para o mundo, né? E o MAB Euflauzino, ele também saúda, e a Oficina da Luta também. Quero mostrar aqui para vocês, né? Então, aqui aquele vídeo que nós estávamos com alguma dificuldade, tá? Para que a gente possa vê-lo aqui, né? Agora com as legendas. Vamos lá. O som está baixo mesmo. Today we talk about the book. There's a question. How to make your life have a meaning? You have to choose. You not live to it. You have to choose to live before you die. You really do something for yourself, for your family, and for others. So all of this, we have to need the book. So the book must be good. The book must have your idea. The book is better than more people try to read it, and more people try to find out something from them. Of course, people try to tell the others, go write a book, go to our work. So that's why we are so busy. People try to write a book. Some great guy, they don't write a book. But they are so busy. And right after they die, Ainda estamos com alguma dificuldade. Como eu posso fazer na hora? É porque o YouTube, eu usei uma configuração para fazer os ajustes em cima da hora e ele acabou com timing. Foi isso que aconteceu, infelizmente. Então vamos ficar devendo para o pessoal, mestre Gabriel, e a gente vê depois como é que a gente pode fazer isso, porque o que eu queria compartilhar mesmo é uma situação do patriarca Amuyat de ele falar da importância do legado. Esse que era um ponto importante. A gente fica devendo isso, viu, mestre Gabriel, para amanhã. A gente vai passar amanhã esse vídeo, tá? Não quero aqui atrapalhar a sincronia. O mestre Gabriel ficou trabalhando nisso aí a tarde inteira, mas essas coisas acontecem. Quem faz ao vivo sabe como que isso acontece nas lives, né? E nós temos ainda amanhã, temos ainda na sexta-feira, e eu quero aqui, muita gente pediu, porque o que acontece? Nós iríamos cobrir, e vamos cobrir amanhã, 1996. Aí, nós tínhamos deixado o 1998 para sexta-feira, e ficaria faltando 2000. E as pessoas falaram, e por que você não vai apresentar 2000? E o que aconteceu depois de 2000? Foram 22 anos depois de 2000. Então, a pedido das pessoas, nós iremos, às 10 horas de sábado, estaremos apresentando a viagem de 2000, que foi a viagem final, a visita final do patriarca Amuyat aqui no Brasil. Ele faleceu em janeiro de 2001, ele veio aqui em setembro de 2000 e deixou aqui várias situações muito interessantes que eu vou compartilhar com vocês, coisas inéditas. E depois, no domingo, que é Dia dos Pais, às 10 horas da manhã. Por que nós marcamos às 10 horas da manhã? Para que você possa depois celebrar com o seu pai, né, na hora do almoço. É uma horinha. Das 10 às 11 horas, nós falaremos sobre o momento pós o falecimento do patriarca Amuyat e como que isso impactou e influenciou a família Moyaçã, que desde 2001 até 2021, 22, hoje são 21 anos, né? O que que transformou a nossa família, né? A nossa família que depois virou um clã, depois virou um grande clã e que depois teve oportunidade de influenciar vários aspectos
né, do Wing Chun, não só nacionalmente como internacionalmente. Isso aconteceu nesses 21 anos últimos da família Moyasan. Lembrando que, enquanto o patriarca Moya estava vivo, nós tivemos aí praticamente 13 aninhos apenas, né? 13 aninhos com o patriarca Moya vivo e 21 anos com o patriarca depois do falecimento do patriarca Moya. Então, faremos isso não só amanhã, quinta-feira, às 8 horas, depois teremos às 8 horas da sexta-feira também, tá? 8 horas, o número 8, um número bem simbólico para nós, né, da nossa família, lembrando que a inauguração, a fundação da nossa família foi no dia 8/8 de 88, né? Ou seja, foi no dia 8 de agosto de 1988, tá bom? Que foi uma segunda-feira. Então, o número 8 é um número muito bem-vindo na nossa família e também na cultura chinesa, para quem conhece, né? E no sábado e no domingo, nós não faremos 8 horas, tá? Muito cedo, né? Faremos às 10 horas. 10 horas no sábado, a sexta visita do patriarca Moya, que foi em 2000, e então, no domingo, teremos, então, o período pós-falecimento do patriarca Moya. Mas o que eu gostaria aqui de falar para vocês desse vídeo que passaremos amanhã, mas a mensagem é importante que seja dada hoje, né? Porque em 1994, em uma palestra que foi ministrada lá no Núcleo Central, ainda na Cursino, o patriarca Moya fala sobre a importância do livro e a importância de deixar um legado. E a importância do que ele espera ou esperava na ocasião que acontecesse após o seu falecimento. Então, esse material, por isso que eu faço questão, o som está muito ruim, porque a Avenida Cursino é uma avenida extremamente movimentada e ele, então, naquela época, a captação de som era bem precária ainda, é muito diferente dos dias de hoje, e o que aconteceu? Ficou muito baixo. Então, por isso que o trabalho que o mestre Gabriel desenvolveu foi muito importante, porque ele legendou toda a fala do patriarca Moya. E nós passaremos amanhã, então, com todos os detalhes para que vocês possam usufruir desse momento histórico, tá bom? Então, fique para amanhã, para que a gente possa comentar sobre o que o patriarca Moya esperava na ocasião e quanto que o Instituto Moya ele cumpre essa expectativa deixada pelo patriarca Moya naquela ocasião. Tá? Estamos também aqui presentes com a mestra Úrsula Lima, que está nos prestigiando com sua presença lá da Flórida, nos Estados Unidos. Tá? Temos aí Cláudio Martinez, discípulo da família Moyasan, de Belo Horizonte, né? E também, aqui eu estou vendo um Fábio que está sem câmera. Eu pensava que era o Fábio Goulart, mas eu acredito que seja outro Fábio, se quiser se apresentar, para que eu possa, inclusive, notificar a sua presença. E também a presença do nosso querido discípulo lá de Caririaçu, no interior do Ceará, Hermano José Pereira. Então, nesse período já de 94, tá, temos também a presença do discípulo da família Moilindei, Carlos Rodrigues, lá do interior de São Paulo, lá de São Roque. Boa noite, Carlos, também aqui presente conosco. Enfim, muita gente aqui nos prestigiando nessa festa que vai durar essa semana toda, para que a gente possa compartilhar com os presentes um pouco da nossa história, enfim, comemorando. Aqui, então, quem está presente aqui é o mestre Fábio Matsushita, né, que justamente ingressou na família nessa ocasião. Então, eu quero passar a palavra para ele, né, para que ele possa compartilhar, ele que era, inclusive, um dos convidados especiais da noite de hoje, mas como ele não confirmou, acabei não anunciando a presença dele, né? Ele que está aqui presente
conosco. Boa noite, mestre Fábio. Seja bem-vindo aqui à nossa live de comemoração. Vou passar a palavra para você. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu estou bem alto, por isso que eu não entrei, estava sem vídeo. Não sei se vocês conseguem escutar. O som está bem ruim, eu acho que a conexão não está boa, e infelizmente a gente não consegue escutar bem, viu, Fábio? Sim. Bom, enquanto o mestre Fábio ele está arrumando o som dele e a conexão, eu vou passar a palavra para o mestre Leandro Godoy, para que ele possa continuar a sua fala, né, para que a gente possa dar prosseguimento a esse... Aqui está ruim mesmo. Mestre Godoy, tudo bem? Vamos lá, então? Não, tudo bem. Não, agora que eu vi o Matsushita, eu lembrei de mais algumas coisas. Eu lembro que ele estava lá também com o Fusca dele, né? Nós temos quase a mesma idade, né? Ele é quase um ano mais velho que eu, e aí eu lembro que em 95 ele teve uma participação na mudança, estavam embrulhando as coisas, né? Para estar levando, e eu lembro que ele participou, eu já conheci ele na primeira visita, e na segunda visita, viagem, né, de prática minha, também eu vi ele tanto na Pursi, no primeiro fim de semana, e depois eu voltei a vê-lo aí. Aí depois eu lembro que ele fez uma pausa de 1 ano e meio, mais ou menos, porque ia casar, e depois voltou tudo, né? Mas aí... E aí, praticamente, a gente passava o dia inteiro lá, a partir de 97. Mas aí eu já estou avançando para outros anos, né? E assim, eu não... Daquela época, né? Assim, mais ou menos, talvez para contrastar, né? Com eu não tenho como fazer isso, porque eu não estou, mas assim, como que era a rotina normalmente, que era, né, era a aula coletiva às 7 da manhã, aula às 9 da manhã, aí depois tinha que limpar o mocum, fazer, cada um tinha, dos que estávamos lá, tínhamos alguma responsabilidade, tinha que ir para a casa da Aramisa Taíde, tinha que pegar o Aruca para passear, para trazer para o Mocum, tinha que ir para o banco, fazer as coisas, comer o mais rápido possível, para as 3 horas da manhã tinha outra aula, de 3 às 5, segunda, quarta e sexta, tinha aula a primeira, né, da fim de tarde e noite, 6 a 8, e depois de 8 a 10, e terça e quinta tinha aula de 7 a 9, depois 9 às 11, aí depois tinha mais coisa para fazer, eventualmente, assim, no meio tinha aula, na época, né, a categoria mais comum era individualizada para o senhor, que era de até 4 pessoas, a pessoa que tinha aula personalizada, na época, era o Liam, e normalmente era feito lá no terraço, né? lá em cima. Aí, normalmente, dava... Como é que era? Aí, às vezes, tinha reunião. Então, assim, normalmente, quando a gente dormia cedo, era meia-noite, mas normalmente era 2, 3 da manhã, e 7 da manhã já tinha que estar de pé de novo, né? E era mais ou menos assim a rotina na época. Obrigado, mestre Godoy. O mestre... Desculpa. E sábado
e sábado tinha a aula da manhã. Numa época, o Sirim Renato dava das 10 até o meio-dia, e depois tinha das 3 às 5, que era com o Sirim Nathaniel, e depois, por culpa do Washington, surgiram as aulas do domingo, que era bom também, porque a gente comia o frango da padaria, e tinha das 10 às 12 e depois das 3 às 5. Tem que esclarecer quando o mestre Godoy fala culpa do, então, né, novato Washington Fonseca, que hoje também é um mestre, assim como ele, mestre sênior, ele vinha de Guarulhos, é isso, né, Godoy? Ele vinha de Guarulhos e aí ele só podia vir ele tinha vindo de Bom Jesus da Gorgueia, interior do Piauí, para praticar o Wing Chun em São Paulo, mas ele tinha que trabalhar, então ele trabalhava durante a semana para que pudesse, então, aprender Wing Chun nos finais de semana, graças ao esforço aí dos seus irmãos Kung Fu, dentre os quais o mestre Godoy, né? Mestre Matsushita, viu, Godoy? Ele fala o seguinte, que o som está muito ruim e ele só queria parabenizar todos do clã pelos 34 anos. Ele está em aula. Grande abraço a todos. Né? E é importante aqui fazer uma homenagem ao mestre Matsushita, assim como ao mestre Godoy, porque nesse período, principalmente subsequente, não agora, porque agora eles eram ainda jovens que tinham acabado de ingressar, e garotos mesmo, né? Mas, apesar de jovens, eles assumiram importante responsabilidade no período seguinte, que é o período que começa lá por volta de 95, 96, e tiveram uma importância fundamental, os dois, para a evolução da família Kung Fu. Na ocasião, eu estava extremamente tomado por vários compromissos, quer seja na universidade, quer seja no canal de televisão que eu tinha na época, perdão, canal de televisão não, programa de televisão, não canal, tá? Um programa de televisão Zen, o Mundo das Artes Marciais, que passava na TV Brasil, né? E depois nós tínhamos também a questão da Federação Paulista de Kung Fu, onde nós saímos de 0 filiados para mais de 100 na minha gestão, e isso foi algo que demandou, obviamente, muito trabalho, e eu não poderia fazer a gestão da nossa família, que estava crescendo, né, vertiginosamente nos outros estados, se não fosse a ajuda ainda daquelas pessoas que estavam no núcleo central. Então, não só a presença da co-líder, a professora Vanise, mas também de todos os assistentes que nós tínhamos na época da nossa equipe, né, como o mestre Godoy, mestre Matsushita, né, depois mestre Washington Fonseca, que foi incorporado na nossa equipe, mestre Ricardo Ossi, falecido Ricardo Ossi, também muito importante na ocasião, e tantos outros, né, que vieram, mestre Renato Almeida, que cumpria, né, trabalhava durante a semana para ainda atuar nos domingos e nos sábados, para nos finais de semana, fazendo a sua contribuição, né? Eram várias, o corpo docente era muito numeroso, porque senão nós não daríamos conta de tamanho volume de atividades que nós tínhamos na ocasião. Acho que durante toda a história da família nós não tivemos nenhum momento com tanta atividade como era nessa ocasião, onde nós tínhamos o núcleo central lá na Rua Júlio Verne, que era uma travessa da Avenida João Dias, tá ok? E aqui nós temos também a participação de alguns internautas que, inclusive, estão dando uma dica para nós aqui sobre o que aconteceu, e nós vamos arrumar isso para amanhã, viu? O Fábio Killer fala o seguinte: foi uma bela demonstração, a prática de ponte longa demonstrada no vídeo é uma exclusividade da família Muyat? Não, não é não, viu, Fábio? É que pouca gente teve acesso a esse processo durante seu aprendizado junto ao patriarca Ip Man. Eu vou depois, nesse vídeo que eu mostrarei amanhã, Fábio, o patriarca Mulher ele passa de leve, tá? Nesses temas que a gente vai compartilhar com vocês, tá? Amanhã, tá? Podem me cobrar
que amanhã, sem dúvida, né, mestre Gabriel, estaremos aí com o vídeo Tinin, tá? E aí o Cláudio Martinez, ele disse que a legenda está coberta, porque tem aquela tarja cinza, nós tiraremos amanhã, viu? E aqui o Daniel nos dá uma dica, quem estiver a partilhar a tela, tem que esconder os controles do Zoom. Caso contrário, fica a tarja cinza na tela, tá ok? E o Hugo Moreno, ele faz... Obrigado pela dica, viu, Daniel? E o Hugo Moreno diz o seguinte, grão-mestre Léo Imamura, o crescimento da sua família Kung Fu no Brasil, nesse período, foi previsto pelo patriarca Muyat? Pois sim. Se você pôde ver os vídeos, inclusive, que nós passamos ontem e antes de ontem, Hugo, você vai ver que o patriarca Muyat, ele antecipou todo o crescimento da nossa família muito antes da gente. Porque na época, quando nós estamos no processo, e você sabe bem, a gente não fica pensando se nós vamos crescer ou não. Nós estamos lá consumidos pelo dia a dia, né? Daí a importância de você estar sempre acompanhado do Sifu, porque o Sifu, ele tem esse tempo para enxergar em perspectiva, ele tem a experiência para enxergar em perspectiva. Enquanto nós, né, enquanto Sifus, líderes de família, nós estamos lá trabalhando o dia a dia, né? E isso foi uma coisa que não só, Hugo, eu diria que ele previu, como também ele preparou, né, nos preparou para que esse crescimento pudesse ocorrer da maneira que ocorreu, tá? E o mestre Tiago Quintela, aqui de Brasília, ele faz um comentário, mais uma bela noite de festa, muita gratidão de pertencer à família Moyaçá e à grande família do Wing Chun. Estou hoje de babá dos meus filhos, mas sigo participando aqui pelo YouTube, porque mestre também é pai, né? E tem filhos e tem que ser babá sim, né? E aqui temos, finalmente, então, o Fábio Killer faz uma contribuição, porque ele diz que o número 8 tem uma vasta simbologia na China, mas dentro do Wing Chun tem uma ligação íntima com o nível das facas, que ele menciona o Pachamtou, né? Escrevendo das duas formas, simplificado e tradicional. Tá bom? Então, obrigado aí pela sua contribuição, Fábio. O que acontece é que o número 8 ele tem uma ligação comigo, pessoalmente, muito grande, né? Eu nasci no Promatri Paulista, né? E o quarto que eu nasci era número 8, né? Eu nem sabia disso, né? Recentemente, minha mãe me deu vários documentos e eu vi essa ligação, né, de 8. Eu comecei a praticar artes marciais com 8 anos, 16 anos, eu comecei a praticar o Wing Chun. Com 24, ou seja, mais 8, eu conheci o patriarca Muyat. Então, temos aí uma série de ligações, além, é claro, da minha família ser a 8ª família do clã Muyat, né? Eu sou o 8º grão-mestre da família, né? E a nossa família foi fundada no dia 8 do 8 de 88, né? São essas coincidências que, né, não são difíceis de serem explicadas, tá? Pessoal, quero agradecer muito vocês pela participação na noite de hoje, essa terceira noite, muito importante. Agradecer a participação especial do mestre Leandro Godoy e do mestre Fábio Matsushita e do mestre Herbert Moraes, que puderam participar dessa noite de hoje. E convido vocês para a noite de amanhã, onde nós falaremos sobre a viagem de 1996, uma viagem que foi marcada por um evento grandioso que nós fizemos em parceria com a Faculdade de Educação Física de Santo André, onde nós tivemos o primeiro seminário internacional de artes marciais da FEFISA, né, com a participação de vários mestres, como o mestre Boneco, o Beto Simas, da capoeira, o mestre Royler Grace, do jiu-jitsu, mestre Chikawa, do Kendo, né, tivemos o mestre Johannes Freiberg, do Karatê, enfim, um monte de gente fera que participou
juntamente com o patriarca Muyad, desse evento. Mestre Mansur também, né, do jiu-jitsu, veio também. Então, foi muito significativo. Nós tivemos aí várias figuras importantes das artes marciais internacionais que estão aqui no Brasil e que puderam participar desse momento, tá bom? Convido você para que esteja conosco amanhã, porque nós falaremos dessa visita e como que foi a relação da família Moya-san dentro desse processo todo. Forte abraço para vocês e nos encontramos amanhã. Até lá.